Fala galerinha, tudo bem? Professor Leonardo Nascimento aqui. Quero falar para vocês hoje de um caso clínico muito interessante que apareceu aqui no consultório, de uma senhora com dor bilateral nos joelhos. E aí a gente olhou os exames, né? Eu olhei os exames dela. Quando eu olhei os exames, eu percebi que tinha lá aquela famosa entesopatia do quadríceps, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, o que acontece? Ela tinha uma dor na região anteromedial dos joelhos, bilateral, e aí eu percebi o seguinte: eu tenho que traçar uma conduta, e essa conduta tem que trabalhar com a dor que ela tem e com a incapacidade que ela tem. O que eu fiz? Fui fazer o exame físico, fiz os testes provocativos, nenhum teste deu positivo, nem de menisco, nem de ligamento colateral, nem de ligamento cruzado, nem ligamento posterior. O que eu percebi? Tinha uma alteração importante de mobilidade da patela, tinha uma alteração importante de cabeça de fíbula, tinha uma alteração importante de deslizamento do fêmur e da tíbia. Então a gente já tinha ali alguns micromovimentos que a gente deveria trabalhar com terapia manual. Então fiz todo um trabalho nisso e perguntei para ela quais são os movimentos que são mais difíceis da senhora realizar. E ela me falou que era muito mais difícil quando ela está sentada num sofá, por exemplo, num lugar mais baixo, levantar, fazendo a força no joelho, então ela precisa de apoio para fazer isso, ela não consegue. E a outra coisa que ela tinha muita dificuldade era subir escada. E aí o que eu fiz? Coloquei essa paciente para fazer exatamente esses movimentos, depois de ganhar mobilidade na patela, na fíbula, no deslizamento do fêmur e da tíbia. O que aconteceu então? Ela conseguiu realizar esses movimentos sem ter muita dor aqui no consultório. Aí eu pedi para ela realizar esses movimentos na casa dela e ela não conseguiu realizar esses movimentos na casa dela. Aí ela voltou para um segundo atendimento e falou assim: olha, em casa, quando eu faço, eu não consigo ficar bem, eu fico com muita dor quando eu realizo aquele exercício de sentar e levantar do banco que você me passou, aquele exercício de andar para frente num pé só, tipo um avanço, mas numa amplitude mais curta, para ativar um pouco o quadríceps. Ela não estava conseguindo fazer. O que eu fiz? Trabalhei tudo de novo no segundo atendimento, e aí a gente percebeu o seguinte, que as mobilizações estavam funcionando muito bem para controle da dor, para melhora do quadro doloroso, só que os exercícios não estavam encaixando legal para fazer a manutenção disso tudo. O que eu fiz? Comecei a trabalhar com ela aqui no consultório, com os princípios da mobilização de movimento do método Mulligan. Então, o que eu fiz? Coloquei ela sentada num banco mais baixinho, fiz um deslizamento da tíbia em relação ao fêmur, mantive esse deslizamento e fiz ela fazer o movimento ativo. Quando ela começou a fazer dessa forma, o que aconteceu? Ela começou a executar o movimento de amplitudes maiores, sentando cada vez mais baixo, e conseguiu realizar sem dor. Ela começou a adquirir uma certa confiança, e aí eu falei para ela: vamos fazer o seguinte, nesses próximos dias, até a próxima sessão, a senhora vai fazer esses exercícios em casa, de forma controlada. Então segura na hora de sentar e faz a força na hora de subir, jogando a cabeça para frente, para colocar bastante força no quadríceps. Porque o paciente, quando você vai fazer o exercício de levantar, às vezes ele faz força para cima. Então eu pedia sempre para ela jogar o peso para frente para poder levantar. O que aconteceu? Chegou para o outro atendimento aqui, chegou no atendimento e falou assim: olha, consegui realizar os exercícios e agora tem uma coisa interessante. Eu não tenho mais a dor espontânea, a dor só aparece quando eu estou subindo escada, ou quando eu estou, por exemplo, saindo do carro, ou quando eu estou levantando de sentada. Beleza. O que aconteceu? Intensifiquei o programa de exercícios no atendimento, passei algumas outras variações de exercício para ela e a gente já entrou com os exercícios de ativação com a band. Então coloquei lá a band, o elastiquinho nos joelhos, na altura dos joelhos, para ela segurar, manter esse isométrico e fazer um movimento de deslocamento lateral, ativando o compartimento medial e lateral do joelho, para frente e para trás, e comecei a trabalhar isso aqui no consultório.
O que aconteceu? Depois de basicamente 1 mês de tratamento, uma senhora de 70 anos com uma dor anterior no joelho importante, que estava limitando as funções, porque ela não conseguia fazer nada das tarefas domésticas, não conseguia mais ter nenhum momento de lazer, porque ela gostava muito de passear, fazer trilha, essas coisas, também não estava conseguindo fazer nada disso. Ela falou assim, olha, eu tô 100% melhor e já marquei até uma viagem com as minhas amigas para fazer uma trilha, sei lá para onde. Ela voltou depois dessa viagem e falou assim, fiz a viagem e eu fui a única que não sentiu dor nenhuma na viagem de todas as minhas amigas. O que acontece então? Mais uma vez a gente consegue perceber como a ciência simplifica a nossa vida e como a ciência nos mostra o caminho assertivo. E a gente precisa fazer adaptações, individualizar as condutas de acordo com os nossos pacientes e as queixas deles. Mas se eu tenho uma consulta científica, uma consultoria científica para me dar um embasamento, fica muito mais fácil ter resultado clínico. Entendeu? Gostaram desse caso clínico? Valeu e até a próxima.